Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João capítulo 18, dos versículos 19 ao 24. E aqui Jesus está sendo interrogado por Anás. Anás era o principal dos sacerdotes, o chefe dos sacerdotes, né? E ele diz, ele é questionado a respeito dos seus discípulos e dos seus ensinos. Como eu já disse na Ibrave alguns domingos atrás, aí nas últimas reflexões que eu trouxe, os ensinos de Jesus era uma espécie de rabino, eram o seu jugo, né? Cada rabino, quando ganhava ali a autoridade, o respeito dos demais, né? Quando era posto à prova e respondia satisfatoriamente a essa prova, ele tinha direito então de colocar o seu jugo sobre os discípulos que optassem por seguir os seus ensinamentos, né? Então o jugo era isso, o jugo era a interpretação da lei na prática que um rabino dava, né? A lei no Antigo Testamento, é claro. E os seus seguidores, então, acatavam aquilo e, então, cumpriam a lei conforme o jugo daquele rabino. Então, um rabino, por exemplo, tinha um jugo sobre o sábado, que ia dar 5 quilômetros não era trabalhar, o outro que era 8, mas sem carregar sacola, enfim, e aí são os jugos. E ele é questionado sobre isso, e ele diz: eu falei abertamente em público, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Tudo foi dito em público, eu não disse nada às escondidas. Então, por que sou tratado como conspirador? Pergunte aos que me ouviram, eles sabem muito bem o que eu disse, minhas palestras foram dadas às claras. E assim que Jesus responde isso, um dos guardas do sacerdote principal desfere um tapa nele, né, e pergunta como ele ousava falar daquela forma com o sacerdote principal. E Jesus, respondendo a esse soldado, esses guardas dos sacerdotes, eles eram judeus, não eram romanos, os guardas do templo, né? Jesus responde para ele: olha, se eu disse alguma coisa errada, prove, mas se eu falei a verdade, então por que a agressão? Então esse é o versículo 23, né? E aqui fica, para mim, muito claro como o jugo do homem ele se contrapõe ao jugo de Cristo, né? Como muitas vezes a religiosidade das pessoas, as suas regras, né? O seu modo de, entre aspas, obrigar, entre aspas, às vezes até sem aspas mesmo, obrigar as pessoas a seguirem determinadas coisas, a fazerem determinadas coisas, com a desculpa de que aquilo é a vontade de Deus, aquilo é enfim, o que a Bíblia determina ou indica. Como isso é similar ao que aconteceu com Jesus aqui. Jesus ele estava sendo condenado, esbofeteado e, enfim, tudo o que nós sabemos que aconteceu aqui no drama final da sua vida, porque religiosos não gostavam da forma como Jesus interpretava a lei, né? Como ele colocava de maneira prática aquilo que estava escrito. E é o mesmo que acontece hoje. Muitos cristãos, eles seguem ensinamentos não bíblicos, ensinamentos humanos, que às vezes têm um esteio em certa parte da Bíblia, um apoio em um versículo, em uma passagem, totalmente fora de contexto, totalmente sem explicação, apenas é assim porque Paulo escreveu, porque Pedro escreveu, porque Jesus fez, e não é explicado. E a pessoa acaba seguindo aquilo de maneira cega. E quantas pessoas não são colocadas para fora da igreja, não pegam trauma da igreja, né? Não ficam com ranço da igreja por conta de experiências ruins dessa forma. A manipulação do homem, a manipulação da fé pelo homem. Então, quando eu vejo Jesus ser esbofeteado aqui por esse guarda, pelo modo como ele fala ali com o sacerdote, e Jesus não desrespeitou, né, ninguém, olha o que ele falou aqui, ele pode ter falado em tom de desafio, né, mas não desrespeitou, em tom desafiador. Olha, então por que você me bateu se eu não falei nada errado? Isso me traz muito forte essa aplicação. Em outra passagem do Evangelho, Jesus estava com seus discípulos colhendo espigas, e aquilo foi considerado por fariseus como um trabalho no sábado.
E Jesus fala, olha, Davi, ele quando teve fome, entrou e comeu os pães oferecidos a Deus no templo com seus soldados, né? Então, Deus, ele é Senhor do sábado, não o sábado Senhor do homem. O sábado é para Deus, né? Não é para o homem, não é para o ser humano. E o que Jesus está fazendo ali é justamente isso, falar, olha, é a sua vida de entrega e não simplesmente fazer as coisas. É o meu ensinamento espiritual, não é somente essa questão prática, mecânica. Então, que hoje nós possamos nos ater a isso, né? Nos ater ao que o Evangelho nos traz. E nós possamos pedir a Deus sempre que Ele esteja iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos tirar, sim, da Bíblia ensinamentos práticos, porque a Bíblia é um livro muito prático, em muitos momentos ele é um livro prático. Jesus tem os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus são muito práticos, mas que nós possamos sempre ter a noção do ensinamento do Evangelho. Até onde vai o Evangelho e a partir de onde começa a manipulação da fé pelo medo feito por homens, a partir de onde começa a imposição de regras humanas, até onde o Evangelho vai e a partir de onde começam os costumes, as tradições e a religiosidade. Que nós sejamos espirituais e evangélicos na forma mais pura do termo, pessoas que estão no Evangelho e não religiosos que seguem uma religião, que fazem por fazer, que obedecem cegamente. Deus abençoe você. Até amanhã.